Boa tarde! Já estou ao vivo. Conforme vocês forem entrando, por favor, confirma se estão me ouvindo tudo ok. Então, um minutinho pro Instagram avisar que eu estou ao vivo. Oi, Leandro! Leandro, essa live é muito boa, viu? Fica aqui. Tá me ouvindo direitinho? Lá o pessoal entrando. Bom, pessoal, mais uma vez, vamos lá, vamos iniciar. Olha, diretamente dos Estados Unidos. Estamos chique, hein, gente? Estamos chique. Gente, boa tarde mais uma vez. Sejam bem-vindos a mais uma live de aquecimento para imersão do investidor iniciante. Então, se você ainda não se inscreveu no evento do dia 4 de outubro, que vai acontecer às 20h20, eu peço para você que entre lá no link da minha bio, faça a sua inscrição, porque é uma aula gratuita, exclusiva para quem estiver no grupo. Então, para você ter acesso a esse grupo exclusivo, é só se inscrever. Fiquem então tranquilos que esse grupo ele é silencioso, tá? Então fiquem tranquilos. Então, para quem ainda não me conhece, eu me chamo Daniele Teixeira, sou educadora financeira e especialista em investimentos. E o tema da nossa live de hoje é como identificar boas oportunidades na hora de começar a investir. Bom, eu sei que a grande maioria das pessoas que estão começando a investir, ou até mesmo aquelas pessoas que já investem, tem uma certa dificuldade para identificar, né, quais são os melhores investimentos, quais são as oportunidades de investimentos ou não oportunidades também. Eu quero começar falando sobre a taxa Selic. Ontem nós vimos que a taxa Selic ela aumentou, ela subiu. Então antes ela estava em 5,25 e agora ela foi para 6,25. Então só para contextualizar, o que é a taxa Selic? É a nossa taxa de juros básica da nossa economia. É ela que determina os juros, ou seja, juros do financiamento, juros do empréstimo, juros do cartão de crédito, até mesmo as empresas, elas acabam tendo a dívida delas mais elevadas por conta dessa alta dos juros. E também a taxa Selic, ela serve como parâmetro de rentabilidade dos investimentos de renda fixa. Então, para você que é conservador, saiba que com essa alta da taxa de juros, a taxa de juros subindo, os seus investimentos de renda fixa, eles começam a render mais. E também ela serve como controle da nossa inflação. Então eu garanto que vocês aí nos últimos 12 meses, né, nos últimos tempos, têm notado esse aumento de preços generalizados. Seja na energia, na gasolina, no mercado, né, nos serviços, tudo tem aumentado. Então, com o juro subindo, ele contém um pouco a inflação. Por quê? As pessoas tendem a consumir menos, né? Parar de consumir. Então, desestimula o consumo e estimula a poupança. Poupança não a poupança, mas poupar dinheiro, né? Guardar. Por quê? Porque os investimentos de renda fixa, eles começam a render mais. Então, as pessoas começam a guardar mais dinheiro ali em investimentos mais conservadores, mais seguros. E com isso a gente tende a controlar os preços, então menos pessoas consumindo, a inflação ela cai e os juros sobe para conter ele. Então, contextualizando, é isso. Então, a Selic é o principal personagem da nossa economia. Olha só quantas coisas se movimentam através dela. Eu quero mostrar para vocês aqui um relatório. Esse relatório é o relatório Focus. Ele sai
toda segunda-feira. Então, se você quiser ter acesso a ele, é só entrar lá no site do Banco Central, que você consegue ver toda segunda-feira. Aqui é a perspectiva dos grandes indicadores da economia. Então, esse aumento da taxa de juros, ele já era esperado. Então, aqui a gente consegue ver, olha, a taxa Selic para até final de 2021, a meta dela aí, né, a perspectiva é que ela esteja em 8,25. Os economistas preveem que ela esteja até 9,9 alguma coisa. Então, é mais ou menos isso. E a gente sabe que para 2022, 8,5 e assim por diante. E a gente consegue observar aqui também o IPCA, a inflação, né? Até o final do ano, a inflação de 8,35. Então, esse aqui é um indicador. Então, a gente já... Vou parar de... Então, a gente que investe, é importante acompanhar um pouco esses indicadores para a gente se contextualizar. Então, já era previsto, não é novidade de que a taxa de juros vai subir para conter a inflação. Então, primeiro ponto, né? Se você ainda está naquele momento de acumular seu patrimônio, se você ainda está... formando a sua reserva financeira, se você é muito conservador, investe muito em renda fixa, saiba que os seus investimentos eles vão render mais. Esse é um ponto. Ah, Dani, então porque a renda fixa ela está rendendo mais, eu devo colocar todo o meu dinheiro nela? Não, a resposta é não. Isso é um grande erro. Porque o investidor que ele não sabe identificar, né, ele não tem uma estratégia de investimentos, ele não segue uma orientação de investimentos, ele fica pulando. A renda fixa começou a subir, eu vou tirar todo o meu dinheiro que está em outros investimentos e vou colocar na renda fixa. Ah, a bolsa está caindo, então eu vou tirar meu dinheiro de lá. Não é assim que funciona. A gente tem que ter uma estratégia a seguir, né? Uma estratégia alinhada. Por quê? Porque a renda fixa, a gente deve manter ali somente aquele dinheiro que é a reserva de emergência ou reserva financeira, como vocês queiram falar, que é o dinheiro com liquidez. Ou seja, aquele dinheiro que tem ali na renda fixa, independente se o juros está subindo ou está caindo, é aquele dinheiro. É o dinheiro ali para curto prazo que você pode resgatar a qualquer momento. O restante você vai procurar aumentar o seu patrimônio. O restante você vai procurar a gerar renda passiva. Então, gente, é muito importante vocês entenderem que não é porque a taxa Selic está subindo que eu vou colocar todo o meu dinheiro na renda fixa. Agora a renda fixa está rendendo mais. Até mesmo o ano passado, quando os juros estavam em 2%, as pessoas falando que a renda fixa morreu. Ah, a renda fixa morreu, então agora eu vou investir todo o meu dinheiro em bolsa. E não funciona dessa forma. Não funciona dessa forma. Por quê? Porque a estratégia vencedora é montar uma carteira de investimentos diversificada, seguir uma estratégia de acordo com os seus objetivos e manter nela. É você sentar numa estratégia de investimentos e se manter nela. E se você tem uma orientação, se você tem um conhecimento, independente do cenário, você não vai mudar a sua perspectiva. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se a bolsa está caindo, nós temos grandes empresas listadas na bolsa, empresas pagadoras de dividendos, ou o que isso significa? Empresas que conseguem manter o seu lucro independente do cenário econômico. Então, a gente está vendo aí que nós estamos antecedendo as eleições do ano que vem, a gente está com algumas reformas acontecendo. Então, a bolsa caindo é promoção. Alguém aqui foge de promoção? Quando tem alguma coisa no mercado na promoção, o que vocês fazem? Vocês compram, né? A maioria das pessoas aqui pode me responder, vocês vão comprar. Então, quando a bolsa está caindo, grandes empresas, então se você tem uma estratégia, você investe numa empresa que é uma empresa perene, ou seja, o que isso significa? Que independente do cenário, ela ainda continua lucrando e distribuindo o seu lucro para os acionistas, essa é uma oportunidade de você aproveitar, ter a sua parcela na renda fixa,
aproveitar as oportunidades que estão aparecendo, porque quando a bolsa tá lá no auge, em 130 mil pontos, tá todo mundo querendo ir para a bolsa. Esse momento é o momento de você silenciar, observar e esperar uma oportunidade. É claro que quem faz aportes mensais que eu quero dizer, é claro que quem investe todos os meses sempre tem oportunidade. Então, se você selecionou, eu tenho 5 empresas que eu invisto. Se você seguir os critérios, empresas sólidas, empresas perene, que pagam dividendos, ou seja, que distribuem seus lucros de forma constante. Se você tem essas empresas, você vai sempre fazendo aporte. A estratégia que eu utilizo é sempre olhar a empresa na hora de comprar, ver se o preço está ok. E é claro que aqui não dá para eu abordar como que funciona toda essa estratégia. Eu vou dar aula no dia 4 de outubro, então eu vou abordar um pouco mais sobre isso. Em resumo mais uma vez, é importante entender que diante de todo o cenário, você tendo uma estratégia para seguir, você não vai ficar de um lado para o outro, E o que eu falo, todos os meus mentorados, eu mesma sigo uma estratégia. Qual que é a estratégia, Dani? Renda fixa, somente o dinheiro que eu vou usar no curto prazo, somente a reserva financeira, aquele dinheiro que eu posso resgatar a qualquer momento. Outra oportunidade que vocês têm que aproveitar, tem que manter o poder de compra do seu dinheiro. Lembra que eu acabei de falar para vocês que a inflação ela está subindo? Que ela está acima da taxa Selic, ou seja, os investimentos atrelados à inflação, eles estão rendendo mais do que a renda fixa. Então, estratégia renda fixa, investimentos atrelados à inflação e se tornar sócio ou sócia de grandes empresas. Não é ficar procurando a oportunidade do momento se você tem exposição em um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouco aqui. No longo prazo, essa estratégia é vencedora. É o que eu falo, escolhe a sua estratégia. Qual a estratégia que você quer para os investimentos? Eu sei ensinar a estratégia de você ser sócio de grandes empresas. Com pouco dinheiro, tá, gente? Porque eu tô aqui com o indicador aberto. Uma empresa, Banco do Brasil, por exemplo, aí, ação menos de R$30. Com R$30 você já consegue ser sócio da empresa e receber os lucros que ela distribui. Então, gente, essa é a estratégia de quem consegue formar uma renda passiva. Quem consegue se manter nela. É claro, gente, que os ruídos, eles acontecem. E se você tá perdido, se você começou a investir, tá perdido. Então, Dani, o que significa a taxa de juros subir ontem? Depende. Se você tem uma estratégia a seguir, vida que segue. A taxa Selic subindo, a bolsa tende a cair um pouco e surge oportunidades de se tornar sócio de grandes ações, de grandes empresas. Os seus investimentos de renda fixa vão render mais, então se você está no período ainda de formar sua reserva de emergência, saiba que você vai atingir seu objetivo mais rápido. E não se esqueça de manter o poder de compra do seu dinheiro, investindo um pouquinho em inflação. Gente, não tem segredo. O segredo é seguir uma estratégia, se manter nela, se blindar, porque se você tem essa estratégia vencedora, independente de crise de Covid, crise dos caminhoneiros, qualquer crise que venha, você vai permanecer nela, porque você está estruturado, você tem um planejamento, você está com as suas metas ok, tá tudo tranquilo. Então, gente, diversificar os investimentos e identificar as oportunidades, como eu falei para vocês. O momento que tá, eu falo assim, que o momento que tá todo mundo eufórico, todo mundo falando de bolsa de valores, é o momento que você deve ficar quietinho. Se você tem uma estratégia, se você tem um conhecimento, mínimo que seja, tá todo mundo comprando. Porque o que significa o preço das ações? Oferta e demanda. Então, se tem muita gente comprando, o preço vai subir.
Agora que a taxa de juros subiu e tá todo mundo olhando para renda fixa, os preços das ações tendem a cair. Os preços caindo estão abrindo oportunidades e tá vindo mais oportunidades por aí. Então, para quem é os meus mentorados, para quem me acompanha, para quem tem um acompanhamento de perto, sabe que as oportunidades elas vêm em momentos de crise. Para quem é sócio de grandes empresas, quem investe, tem uma estrutura na hora de investir, sabe que existem oportunidades para serem aproveitadas. Eu estou falando aqui para vocês. É muito importante vocês alinharem uma estratégia, escolherem e seguirem ela. Formar uma renda passiva, porque se você tem uma estratégia para seguir e você pensa ali no longo prazo, tendo uma reserva, por que é muito importante a reserva, gente? Por que é muito importante ter uma quantidade ali em investimentos de renda fixa, seguro? Porque é um investimento líquido. E se você está investindo todo o seu dinheiro em ações, por exemplo, um momento de imprevisto, você vai ser obrigado a vender as ações. E daí é aí que grande maioria das pessoas perdem dinheiro. Ah, Dani, mas então eu tenho medo de perder dinheiro, por isso que eu tô saindo da bolsa. As ações tá caindo. Gente, não é. Quando tem promoção, vamos aproveitar. Quando tem promoção, vamos aproveitar a oportunidade, vamos ter uma carteira de investimentos diversificada e aproveitar as oportunidades que aparecem. Ah, Dani, mas será mesmo que eu não vou colocar todo o meu dinheiro em renda fixa? Agora tá rendendo mais, às vezes coça a mão, né? Vou começar a colocar meu dinheiro na renda fixa, todo ele. Se você quer ter uma renda passiva, um dinheiro caindo na sua conta de forma recorrente e quer gerar uma carteira previdenciária lá para o futuro. Então, se você, mais uma vez que eu falei ontem, se você tem entre 25, 30, 35, 40 anos e não começou a montar uma estratégia para o seu futuro, o melhor hora é agora. Eu costumo dizer, gente, que independente da idade que você tem, o melhor dia para ter começado a investir foi ontem e o segundo melhor é hoje. Né? Então, eu até tenho uma mentora que falava muito sobre isso. Então, é muito importante a gente começar a ir alinhando essa estratégia, aproveitar que a renda fixa tá pagando mais e já ir ali formando uma reserva, uma margem de segurança e sem deixar de olhar para grandes empresas que estão sendo negociadas com um precinho descontado, né, gente? Marcela mandou uma resposta. Dani, para quem não sabe nada deste universo, qual o melhor caminho a começar? Marcela, vamos lá. Deixa eu tomar uma água. O melhor caminho não sabe... Eu acho que, assim, o primeiro investimento é investir no conhecimento. Eu convido você, Marcela, para a imersão do investidor iniciante, que vai acontecer no dia 4 de outubro, às 20h20. Então, é uma imersão gratuita. Quem quiser participar é só se inscrever através do link da minha bio. E o primeiro ponto é você ir montando essa estratégia que eu estou falando, né? Então, formar a sua reserva, começar a formar a sua reserva, alinhar as suas metas. Então, quanto que você precisa ter ali de investimentos seguros? O que isso significa? Que você precisa ter na renda fixa investimentos com liquidez, ou seja, que quando você precisar do dinheiro, ele está na sua conta. É de 6 a 12 meses o seu custo de vida. É o essencial. E o restante você vai colocar um pouquinho para garantir o poder de compra do seu dinheiro, então na inflação, e daí se tornar sócio de grandes empresas. Mas assim, é um processo. O primeiro ponto é buscar mesmo conhecimento para você se sentir segura. Então eu falo que assim, para investir com segurança. Ninguém aqui quer perder dinheiro, começar a investir errado. É por isso que eu falo muito, investir do zero e do jeito certo. Então, Marcela, o primeiro ponto é você alinhar qual a quantidade que você precisa ter na renda fixa, né, investimentos conservadores, que é ali o Tesouro Selic, um CDB. Esse dinheiro você tem ali na renda fixa e o restante do seu dinheiro você vai diversificando, vai separando uma quantidade mensalmente para começar a investir.
Vamos lá. Então, já resumindo, né, gente, para quem tá chegando agora, qual que é o tema da live de hoje? Como identificar as boas oportunidades no mundo dos investimentos. Comentei também que a taxa de juros começou a subir, então os investimentos de renda fixa, eles tendem a render mais. É uma oportunidade para quem está começando a formar a reserva financeira. Depois eu também falei que é importante ter uma quantidade do dinheiro em investimentos atrelados à inflação. Aqui todo mundo eu acho que conhece a inflação, que significa o aumento do preço generalizado de todas as coisas. E o outro ponto é que quando os juros começam a subir, surgem grandes oportunidades de se tornar sócia de grandes empresas com valor descontado. Mas escolhe essa estratégia, se mantém firme, investimentos constantes, disciplina todos os meses, se pagar. Mais uma vez, você merece todos os meses já separar aquela quantidade para investir, separar aquela quantidade para os investimentos. Não combina com vocês, né? Trabalhar muito, dedicar 12 horas aí por trabalho. Eu falo 12 horas porque é mais ou menos o quanto que eu trabalho para ganhar dinheiro, sendo que você não está cuidando do dinheiro que você está ganhando. Então, ganhar mais é bom, mas administrar o que você já tem também é importante. Porque a renda passiva, o dinheiro que você está investindo e que tem rentabilidade, é um dinheiro que vai trabalhar por si só. Não vai precisar que você esteja trabalhando ali. Então, se você investe em grandes empresas que pagam dividendos, você se torna sócia da empresa, não precisa participar de reunião, não precisa participar de bater metas, simplesmente você vai investir nela e aquele dinheiro vai cair na sua conta. Então, quando você está trabalhando, o seu dinheiro também está trabalhando por vocês. E essa é a regra, né? Trabalhar, mas também colocar o dinheiro para trabalhar. E isso todos nós queremos fazer de forma segura. Então, mais uma vez, seguir essa estratégia, independente do que esteja acontecendo, se manter nela. Porque quando a gente tem uma estratégia, a gente não se preocupa com as crises que estão vindo. E se as crises vêm, a gente ainda aproveita a oportunidade, como eu tô falando pra vocês. Se vir crise por causa das eleições do que vai acontecer o ano que vem, a gente aproveita as oportunidades e se torna sócio de grandes empresas com desconto, mais uma vez. Né? Não quero ser repetitiva, mas essa é a verdade. Então, o que eu falei aqui? O que nós devemos fazer? Primeiro passo, reserva, monta a sua reserva, aproveita a oportunidade que os investimentos de renda fixa estão rendendo mais. Segundo, alinha suas metas. Então, decide quais são suas metas financeiras para curto prazo, médio prazo e longo prazo. Dessa forma, gente, fica muito mais fácil de investir, você economiza energia, porque você já sabe onde você vai colocar o seu dinheiro de acordo com as metas que você tem. Então, acaba ficando tudo isso menos trabalhoso. Já separar ali no começo do mês uma quantidade que você vai investir todos os meses. Isso também economiza a energia e faz com que você se mantenha no hábito. Então, já deixo separado o dinheiro que eu vou transferir para a corretora e já começo a investir. E não ficar pulando, não ficar correndo atrás do lucro. Gente, esse negócio de você ficar correndo atrás do lucro. Então, renda fixa tá rendendo, vou para renda fixa. Bolsa tá rendendo, vou para bolsa rendendo. É ficar correndo atrás do lucro. E quanto mais você corre atrás do lucro, mais você corre atrás da rentabilidade, você acaba perdendo dinheiro, porque você não sabe o que está fazendo. Ai, a bolsa tá rendendo, vou na bolsa. Ai, Bitcoin tá rendendo, vou no Bitcoin. Não, gente, segue uma estratégia. Não tem erro. Se torna sócio de grandes empresas, garante o poder de compra do seu dinheiro em investimentos de inflação, tem ali a sua reserva e esse é o segredo. Gente, tem alguma pergunta até aqui, por favor? Marcela, Leandro, alguma pergunta?
Esperar alguns minutinhos de delay. Olha, gente, se vocês não tiverem perguntas, hoje foi um assunto mais denso, mas olha, fiquem tranquilos, se você tá assistindo no gravado, se você tá assistindo depois, por favor, gente, podem me perguntar, podem tirar dúvidas, eu estou sempre à disposição. E mais uma vez, essas lives que estão acontecendo diariamente são lives de aquecimento para o grande dia, para o evento Imersão do Investidor Iniciante. Um evento gratuito que acontece no dia 4 de outubro, às 20h20, que eu vou te ensinar a começar a investir do zero e do jeito certo. Independente se você tem pouco dinheiro para começar, independente se você ainda esteja com as finanças desorganizadas, esse evento é para você que quer começar a investir e já entendeu que é importante você cuidar do seu dinheiro. Gente, mais uma vez, mais gratidão por mais essa live. Amanhã eu estou aqui no mesmo horário, transbordando na vida de vocês, conhecimento de vocês, porque essa é a minha meta, que você comece a colocar o seu dinheiro para trabalhar e ganhe renda passiva aí com o seu dinheiro. Gente, muito obrigada, Leandro, obrigada, Marcela, espero vocês amanhã. Até mais, gente, tchau, tchau.